A lenda do Rei Arthur é uma das histórias mais fantásticas e fascinantes da literatura, chamando a atenção de muitas pessoas até nos dias de hoje. E embora o rei seja bastante conhecido em suas histórias, a sua espada é ainda mais famosa do que ele mesmo. Afinal, quem nunca ouviu falar da lendária espada Excalibur? E nesse vídeo de hoje iremos falar um pouquinho dessa arma sagrada que, segundo a lenda, possuía poderes mágicos e um corte incomparável. Será que essa espada é só uma lenda, ou ela surgiu de algo real? Antes de saber sobre o assunto, se inscreva no canal, deixe o like e nos ajude a crescer. É muito importante para nós a sua colaboração. Sem mais delongas, vamos ao assunto. Desde o passado até os dias de hoje, as lendas arturianas mexem bastante com o imaginário das pessoas, devido aos seus acontecimentos narrados dentro delas. E o que mais chama atenção sem dúvida é a espada Excalibur, que na minha opinião é até mais famosa que seu próprio portador, no caso o Rei Arthur. Mas antes de entrarmos no contexto da lenda da espada, é necessário ter em mente que Arthur na verdade possui duas espadas. A espada da pedra chamada de Calibur e a espada que ele recebeu da Dama do Lago, a Excalibur. Pois ambas as espadas são distintas dentro das lendas e às vezes confundidas como sendo as mesmas. Bom, ciente disso, vamos à lenda. O rei Arthur se tornou o maior símbolo da cavalaria por ser um grande líder que comandava seu conjunto de cavaleiros da Távola Redonda, que era uma espécie de mesa circular a qual os cavaleiros se assentavam junto com o seu rei para debater determinados assuntos, como a busca pelo Santo Graal. Diferente do que é mostrado na mídia pelos filmes, séries e etc., a espada que foi retirada da pedra não é Excalibur, mas sim a espada que legitimou Arthur como o rei da Bretanha. Chamada de Calibur ou de espada da seleção, essa espada só poderia ser removida por aquele que fosse digno de ser o rei. Muitos inclusive tentaram retirá-la da pedra, porém todos falharam, exceto o próprio Arthur. Após retirar a arma da pedra, ele se tornou o rei dos bretões e daí em diante entraria em vários conflitos com inimigos, e começaria a sua busca pelo Santo Graal. E foi em um desses conflitos que Arthur se deparou com o Cavaleiro Negro, a qual ele teria travado um duelo terrível, sendo derrotado e tendo a sua espada quebrada. Muito ferido, Arthur, com a ajuda de seu conselheiro Merlin, tiveram que recuar rapidamente para que o pior não acontecesse. Então, após se recuperar de seus ferimentos, Arthur estava determinado a tirar uma revanche com o tal cavaleiro, mas agora ele estava sem arma para isso. Então, com a ajuda do mago Merlin, Arthur foi levado até um lago onde ele iria ver uma certa mulher com os braços para fora da água segurando uma espada dourada. Ao olhar a arma, certamente estaria olhando para a espada mais fabulosa e bela já forjada em toda a história, e foi o que aconteceu. Arthur se deparou com dois braços de uma linda dama vestidos em seda, e envolvidos por braceletes, e sobre as mãos uma espada forjada em ouro maciço e ornamentada com pedras preciosas. Aquilo encantou Arthur no mesmo momento, pois a espada era ainda mais bela que a espada que ele havia retirado da pedra. Não sendo suficiente, Arthur viu se aproximar dele uma bela dama que vinha em sua direção em meio às flores. Com uma beleza incomparável, a mulher tinha uma pele lisa e branca como a neve, e seus olhos eram negros semelhantes a alguns tipos de pedras preciosas. Então Arthur se ajoelhou no mesmo instante ao perceber que se tratava de uma fada, e não de uma mulher mortal comum, por não haver beleza igual a dela. A mulher se apresentou ao rei como Nimue, Dama do Lago, uma fada muito importante no mundo mágico do rei Arthur. Então, ao ver o rei diante dela, a Dama do Lago lhe perguntou se aquela espada valeria a pena, pois só um cavaleiro livre de medo e de censura poderia empunhá-la. Caso contrário, a pessoa morreria ao tentar tirá-la das mãos que a seguravam sobre a superfície da água, como já havia acontecido com vários que antes tentaram. Vendo que Arthur estava realmente decidido, a Dama do Lago chamou um barco para levá-lo até a espada, enquanto ele se preparava psicologicamente para apanhá-la. Então, após se aproximar com o barco, Arthur retirou de uma vez a espada, e os braços que a seguravam afundaram para dentro das profundezas do lago. E assim, ele voltou vitorioso para a terra firme junto com Merlin que o acompanhava. Agora com a espada sagrada em mãos, Arthur confrontou novamente o Cavaleiro Negro, e o derrotou sem nenhum ferimento. Para que o orgulho do rei sob tua espada não fosse sua ruína, Merlin deixou claro para Arthur que mais importante que a espada era sua bainha.
Pois, segundo a lenda, aquele que a portasse nunca sangraria em um combate, e teria seus ferimentos restaurados quase que imediatamente. Ou seja, enquanto a espada obtinha um poder brutal capaz de cortar qualquer coisa, a bainha era a segurança de que seu portador não morreria em combate. E foi isso que causou a morte do rei na parte final de sua lenda. Pois é dito que sua meia-irmã Morgana, uma bruxa ou fada, teria roubado a bainha de Arthur e se livrado dela. Com isso, em sua última batalha em cama, Arthur, ao ser atingido fatalmente por um golpe de Sam Mordred, seu filho, não resistiu. Ambos perderam a vida no combate, Mordred empalado por uma lança usada por Arthur no combate, e Arthur morto por um golpe na cabeça desferido por Mordred. Mas antes de morrer, Arthur pediu ao seu fiel cavaleiro Bedivere para devolver a espada para a Dama do Lago, e assim foi feito. Bedivere partiu em direção ao lago, arremessou a espada, e voltou rapidamente para onde seu rei estava. Mas ao chegar até ele, o encontrou já sem vida. Essa é a famosa lenda da espada que até hoje mexe com a imaginação de crianças e até adultos. Mas se levarmos tudo isso em consideração, será que ela existiu? Não há evidências históricas de que ela realmente tenha existido ou não. Mas lendas de espadas brilhantes e flamejantes é algo que sempre existiu desde muito tempo atrás. Existem várias outras espadas míticas e lendárias, como a Durindana, por exemplo, a qual é dito ter partido uma montanha ao meio, a chamada Brecha de Rolando, que, segundo a lenda, foi aberto por Rolando ao golpear a montanha com a Durindana. Outras lendas pretendem que, ao não conseguir quebrar a espada nas rochas, Rolando acabou por jogá-la no fundo de um rio envenenado. O nome do rio de La Espada, perto de Toledo, recorda essa passagem. Em El Bierzo existe a lenda de que a espada de Rolando encontra-se no fundo do lago de Carocedo, próximo às minas romanas de Las Médulas. Na França, pretende-se que a espada ainda exista, cravada num rochedo em Rocamadour, na Occitânia. Na Dinamarca, conta-se que uma inscrição na espada do herói lendário Olgerdansk dizia, abre aspas, "O meu nome é Cortana, do mesmo aço e têmpera de Joiosa e Durindana." Fecha aspas. Enfim, a lenda da Excalibur e da espada da pedra que escolhe o rei, com certeza é algo que ainda irá fascinar a muitos, principalmente aqueles que, como eu, gostam de uma boa história. E se você quer ficar por dentro de mais lendas como essa, se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe, e nos ajude a crescer. E não se esqueça de deixar seu comentário aí embaixo, queremos muito saber a sua opinião. Obrigado se nos acompanhou até aqui, e até o nosso próximo mito. Nos vemos no próximo conto.